Juliana Marins, uma jovem de 26 anos, caiu mais de 600 metros em uma trilha do vulcão Monte Rinjani, na Indonésia. 4 dias depois, o seu corpo foi resgatado. Mas por que esse resgate demorou tanto? Como que esse ambiente afetou o corpo dela? E o que a ciência nos ensina sobre a sobrevivência num dos terrenos mais hostis da Terra? Oi, eu sou a Camila Dias, sou professora de Biologia, e hoje a gente vai entender o lado biológico dessa tragédia. Vai analisar como o corpo humano reage a quedas bruscas, altitudes extremas, privação de água, comida e exposição a temperaturas críticas. Tudo isso num ambiente vulcânico. Vamos mergulhar na biologia da sobrevivência. Primeiro vamos entender quem era Juliana. Ela era publicitária, dançarina e apaixonada por aventuras. Ela estava viajando pela Ásia quando decidiu subir o Monte Rinjani, o segundo vulcão mais alto da Indonésia, com mais de 3.700 metros de altitude. Mas em 21 de junho, após se afastar do grupo, caiu em uma encosta de solo vulcânico instável. O Monte Rinjani é ativo e tem um solo completamente instável. Areia fofa, cascalho solto e inclinação acentuada tornam o risco de queda altíssimo. Para o corpo humano, uma queda dessa pode causar fraturas múltiplas, traumatismo craniano e até hemorragias internas. Além disso, o terreno dificulta o socorro e aumenta a exposição. Vamos falar da altitude em que ela estava. A partir de 2.500 metros de altitude, o oxigênio começa a ficar mais rarefeito. Ele vai diminuindo. Lá no topo do Monte Rinjani tem cerca de 60% do oxigênio que a gente costuma ter em nível do mar. E isso causa hipóxia, que seria a falta de oxigênio nos tecidos, que gera tontura, confusão mental e aceleração cardíaca. E um corpo ferido, claro, vai sofrer muito mais. Juliana ficou exposta por 4 dias em temperaturas entre 4 e 15 graus. Isso pode levar à hipotermia, que reduz drasticamente as funções cerebrais e musculares. Sem comida, o corpo entra em cetose, que é a quebra de gordura para gerar energia. Sem água, a desidratação afeta os rins e o cérebro. E se a pessoa estiver sangrando, a perda de fluidos acelera a falência orgânica. No primeiro dia, ela ainda gritava por ajuda. Então isso mostra que ela ainda estava consciente, mas cada tentativa de gritar tinha um gasto energético e um gasto de oxigênio, que eram coisas que ela já não tinha muito. Com o passar do tempo, a voz some e os músculos se enfraquecem. O corpo vai entrando em modo de economia, com menos movimento, menos calor e menos chance de sobreviver. Uma queda violenta aciona um sistema de emergência, liberação de adrenalina e aumento da frequência cardíaca. E se tiver uma hemorragia interna, o corpo entra em choque hipovolêmico. Menos sangue circulando, menos oxigênio, mais risco de morte. Essa resposta acontece rápido e só um resgate imediato pode interromper esse ciclo. Essa tragédia mostra como o ambiente, fisiologia e tempo são fatores decisivos para a sobrevivência. A biologia explica o que acontece por dentro e talvez ajude a prevenir outras histórias como essa. Eu pensei bastante antes de fazer esse vídeo porque essa história mexe muito com a gente, se parar pra pensar o que a Juliana passou nesses 4 dias, os pensamentos que ela deve ter tido, sozinha num lugar frio, com dor. É muito triste pensar o que ela passou. Mas ao mesmo tempo, muita gente, inclusive na escola, veio me perguntar sobre isso, sobre o que poderia ter acontecido que gerou a morte dela depois da queda, né? Quais seriam as consequências para o corpo, para a fisiologia. Então, como o meu canal Dias de Bio, a gente vê a biologia dentro dos nossos dias, né, das coisas que acontecem, eu resolvi trazer esse vídeo para vocês. Então, se esse vídeo te fez entender um pouco melhor as consequências, né, do ambiente e da queda, e entender um pouco mais como o corpo reage em situações de perigo, então deixa o seu like e não esquece de se inscrever aqui no canal Dias de Bio para não perder os próximos conteúdos. E até o próximo vídeo.